Alô, alô, pessoal! Terceiro episódio, Era Uma Vez em Vênus. Agora, partindo para os anos 90 ali, e falando um pouco dos ícones dessas décadas todas, né? A gente teve, então, lá no início, a gente pode citar o Boninha e o Celso, eu acho, né? Sim, eu acho que o grande marco lá daquele começo é os dois. Os dois, né? Acho que as irmãs também, a Áurea Becker. E a Rosane. E a Rosane também. E, pô, daí nos 80... Estamos com os dois ícones do rock aqui, né? Falta o Luiz Ruschel, o Luiz Ruschel também, eu diria. Luiz Ruschel, eu acho que é... O Né? Luiz Ruschel é importante porque ele tinha uma coleção de tipo 1000 LPs na casa dele. Isso é E importante ele pra fazia as cena, hein? gravações pra gurizada do rock. Ele tinha uma coleção muito forte de blues, de rock clássico. Essas bandas clássicas todas, o Luiz tinha toda a coleção lá de Led Zeppelin, Beatles, Rush. Pensa que o que tu quiser desse, ele tinha lá em LP, uma coleção violenta. E daí ele gravava uns trocos gravando fita cassete de coletânea. Então, tu ia lá na casa dele, escolhia as músicas que tu queria e ele gravava pra ti. 2, 3 dias depois, tu ia lá buscar, tava a fitinha. Isso. Uma pirataria do bem, vamos chamar assim, que Mas disseminou... era mais difícil de conseguir as coisas. disseminou o rock and roll em Venâncio. Cara, a maioria dos roqueirinhos que tu for entrevistar e conversar, eles consumiram música dessa fonte do Luiz lá, pode ter certeza. E aí, então, depois dos anos 90 ali, Sandoval, tu te muda pra Porto Alegre. Isso. E o Fabrício... O Fabrício é um Foi pouquinho estudar mais também. novo, que ele já ressaltou, ele ficou eu sou um aí. pouco mais ficou na novo. cidade, ficou na cidade. cidade. Eu, na verdade, ali em 89, eu tenho uma banda com o Luiz Paulo Assman Jr., que é, né, o Perereca, o Caco Lopes no baixo, e aí eu na guitarra, e a gente forma o Mosco Heróico. Mas o Mosco Heróico, assim... Já final dos anos 80. Final dos anos 80. Finaleira, assim, lá no finalzinho, a gente forma essa banda, o Luiz Paulo começando a tocar, assim, bateria, né? Começando a ser um baterista. O Caco já tocava no Sapo de Plástico, né? Porque ele substituiu o Sandoval lá, depois o Sandoval saiu. E aí a gente fez essa banda que tocava algumas músicas, né? E assim, era um pouco o eco daquilo que aconteceu com os Párias, com uma outra formação, né? Com outras pessoas. E aí depois eu vou para Porto Alegre fazer sociologia, e daí eu já não tenho mais tanto tempo para poder me dedicar. Daí eu tenho que ficar lá em Porto Alegre e tudo mais. E aí eu saio um pouco de cena, tá? Daí então, assim, ali em 91, por exemplo, já não tô Esse mais. Mosco Heróico, ele comprou uma guitarra minha, uma Les Paul preta, né? Que Isso depois aí. eu compro ela de volta. Esse pra te ver essa coisa. Eu tenho uma um guitarra, ciclo. eu paro de tocar, vendo pra Ele ele. quer me vender uma guitarra até E hoje. ele tá- vende, tá ele na vende casa de dele. volta. Daí o Zecão tinha essa Les Paul, se for ver a tropa, o Zecão tem Les Paul com isso. E aí, então, daí volta. Nessa época, daí... 92, 91, 92, 93, o que estava acontecendo, Rui, dentro da pesquisa de vocês ali? te lembra? 92, pois é, a gente teria que ver. 92 já surge algumas bandas, já surge algumas apresentações em escolas de novo, né? Já é uma outra vibe de guris. Começa um pouco da música Os cover mais jovens, também. mais música cover, mais Cara, bandas é verdade. nacionais. Aí Isso começa cabe, a ter uma volta cabe de isso novo. é verdade, Tem. cara. Eu acho que esse do muda o Mosca cenário. Heróico é um dos finais dessa coisa da música Da autoral. música própria. Isso Ali aí. quando eu toco baixo com o Luiz, que é mais ou menos nesse período, a gente já tocava só cover daí. Só cover, quase repertório quase de blues, quase 80% blues e alguma coisa de rock clássico. Cover. Mas Se o mestre me permite, 91 explode o grunge. Eu ia dizer, as E bandas aí, de e aí Seattle ali. tem toda uma isso. cena nova que aparece, dá um boom, renovada. E aí já não verdade. tem mais música própria. Daí o pessoal tu faz começa a ali. tocar Pure Jam, começa a tocar Isso, nessas Nirvana bandas, e tal. Um Green Day. Era mais ou menos isso nessa época, né? E assim, ó, dentro E muda, da- aí é radical. Daí toda banda que vem depois disso, ela já vem tocando a coisa de cover. Sim, que daí, Que era- aí começa a entrar ali o Dudu, tu começa a ter tua primeira banda com quantos anos? Dudu, acho E talvez que um pouco ano? mais longe. 96, 97? Banda de tocar na rua foi 96. Mas começar a se juntar, como a gente falou antes, né? Banda que não existiu, mas que o cara se juntava pra tentar fazer uma banda. Foi ali 91, 92. É. E aí o rock Piazada, gaúcho mas nunca saiu da desperta garagem. também, Fui tocar né? Aí os mesmo. Engenheiros do Havaí vêm e tal, né? Não, ele é antes, esse já é 80. Mas aí a gente tocava isso, eu quero dizer. Claro. Os esses covers eram mais caras ou já menos estão isso. bem estabelecidos. Daí já vira... Aí o Vander Wildner já vem também, né? E já estando em Porto Alegre, eu montei um trio que era eu, Cerone que cantava também com a banda ali do Cris, né? E o irmão do Cerone, que é o Fábio, montamos Los Três Amigos. E a gente tocava só violão e cantava. E aí uma casa noturna que as pessoas nem lembram mais, El Copetim Bar.
que depois virou o que era do pagode. Lá embaixo, lá. Depois da Colombo, tinha Lá da prefeitura, num tinha um portão. O Não, Signos Copetim, Bar? eu lembro. O Signos. Os signos, Eu lembro do mas Copetim. antes dos signos era o Copetim. Sim, que o sim, cara sim. ele era um garçom lá no Laje de Pedra, É, vem pra isso aí, Venâncio, isso coloca aí. o El Copetim e nós tocávamos por a la minuta. Nós, boa. nós, Caixeira lá, minuta. nós éramos Vamos pagos Tocar de passar. bucho sem a la cheio, minuta. né? É legal. E aí, Dudu, tu começou a tocar também, já era cover, né? Qual que eram as formações ali? E era a banda pop, assim, qual era a formação dessas primeiras bandas que tu teve? Quem que era a galera? Falando ali em 91, quando eu comecei, vamos Ah, dizer 91, assim... mas tu já tinha tocado? Não, não. Acho que era meio... 91, 92 a gente se juntava pra tentar fazer uma banda que nunca aconteceu nada, Uhum. tá? Vamos pra 96, então. Quando realmente a gente se juntou, começamos a ensaiar, todo mundo já tinha seus instrumentos lá, caixa Fran, né? Duas, três coisas ligadas. Aí numa caixa. o Marcel, ele já tinha uma caixa feita pelo Crote, tá? Uma caixa de teclado feita pelo Crote. O Paulo Gerke, Uhum. ele tinha uma batera, né? Precária, mas eu lembro que ele tinha uma batera. Gabriel Romero, Bié, O Bié. né? Ele tinha a guitarra dele também, tinha equipamento. Enfim, a gente já tinha um pouco de equipamento, né? Já uma estrutura um pouco melhor. E, cara, a gente se juntou, isso foi em 96. Eu lembro que a primeira banda que a gente ensaiou, tocou na rua, tocava nos barzinhos, Eu me no Água lembro, na acho- Boca, depois acho que veio Opção Urbana, né? Exatamente. Foram naquela época ali. Cara, e era assim, legal. Legal, ele tocava mal pra caramba, né? Mas assim, ó, Mas é o início, cara, era a o galera início de vocês. curtia, meu. Curtia. A Eu vi galera vocês lotado, tocando curtia. na lotado. festa de As Halloween. pessoas, tu ia sair de casa pra assistir essas bandas. Justamente, meu, a galera prestigiava. Não tinha tanto preconceito como tem hoje em dia. né? Não tinha. A galera queria consumir aquilo. Isso que era interessante. E tu tocava, às vezes, uma semana no Água na Boca. Na semana seguinte, tu tocava na Opção Urbana. Depois tu voltava pra Água na Boca. Tocava 3, 4 vezes por mês, cara. Aí Sim. vinha a FD Fret, que o Aí Fabrício também, tocou nesse também. período... Isso, 97, 97 daí eu é o já FD volto Fred. para Venâncio Soares, né? Vou trabalhar com o Sanoval numa agência de propaganda em Santa Cruz. E aí eu formo o F de frete, porque assim, ó, o meu baterista era o Mário Lopes, que tocava numa outra banda também, que ele tinha com outros colegas lá. Não sei agora o Não nome. lembro o nome também. É, mas era uma banda que tocava também essas bandas do grunge e tudo mais. E aí vem a F de frete com a primeira formação. Conta a história do nome do F-Chat. Já vou contar. Daí o que acontece? Era eu tocando guitarra, o Dé Gerlach, da Decontec, no baixo, né? E o Mário Lopes na bateria. Eu fui a Porto Alegre ver um show da Troublemakers, né? E de longe eu vi um cartaz. Foi no assim, radar, do- na TVE. Ele tava lá ao vivo no estúdio. Cara, tinha umas 20 O Ico pessoas. já tava lá no radar na época, não? Tava, Eu acho ele que era era, né? apresentador do radar. Isso. Pro pessoal se situar Gabriel só, a Muji também, eu Troublemakers era a banda que o Sandoval fez depois Em Porto que Alegre. foi pra Porto Alegre. Ela rola nesse período deles aqui, eu tô lá, né? Porto Essa é a Alegre. diferença. Música autoral. Né? Isso. E aí no trajeto, então, eu vejo um cara que fazia frete, só que ele foi pintar assim, faço frete, né? Só que ele pintou um F grandão e daí o resto não coube muito. Daí eu olhei assim, F frete. Opa, isso aí dá um nome Dá um legal nome numa numa banda. banda. F de frete. Só disse que é F de Fabrício, né? Mas tudo bem. Entendeu? Então sempre, ó, tem piada nessas histórias, mas vamos deixar de lado. Aí teve 92 aqui, na pesquisa Nuvem Elétrica também. Que era do Não lembro. Adrio Schwing. Ah, tá, Aí ok. tocava daí ok. no Cantos Bar também. Teve Isso. o Chris Saib, tinha o Renan. O Renan ainda tava aí antes disso. Era um trio essa banda, É. no caso lá do meu Era. tio. Isso foi em 92. Isso. Foi na época do Verde Bar e depois Dentro do não tem a menina do Cantos. rádio cantando também. Quem é que A diz? Kátia. A Kátia Isso Kiss. é- Pode ser que seja um pouquinho depois. É, isso é antes, eu acho, da Katia Kiss Banda. É. Aí deve ter era, sido antes. era o E Adrio. aí- É bem antes. E a F de frete bem ali, acho que antes. tem nessa fase que o Dudu aqui comentou, eu acho que tem aquele cara que é o parente do o irmão do Crust tocando guitarra. Como é que é o irmão do O Crust? Márcio. O Veio Márcio. um Que esse era um depois. Guitar Hero, Isso. assim. Daí também era os depois, Yukon ali, também. junto, É, mais ou menos, 96 já em lembro diante, dessa aquela época. leva ali, que era a No Trust, no caso, a banda que eu tinha. O Márcio, esse também era. Eu não me era um lembro da destaque, outra... assim. Assim, o nome da outra banda que era os Johan, tu falou? Alessandro, O Murilo e o Marcelo. Alessandro Santos. Os Tantan. irmãos, um tinha uma banda, o Murilo tocava Eu acho- teclado com Eu vou lembrar o nome dessa aí. E acho que era o deles. Valtinho.
Rockinho Bergamasco também. na Duas bandas aí bateria. nessa história. Veio ali junto com 96, 97 ali. Eu começo a me lembrar dessa época que eu vi o Dudu tocando Halloween do Idioma. Daí tu E vê que você aí menor. eu ia nos ensaios dessa banda do Murilo, dos irmãos lá, com o Márcio na guitarra, às vezes o meu tio, o Adrio, que era do Nuvem Elétrica, Isso. junto com o Júnior Aspas, tocou no Nuvem Elétrica, e o Cris, era um trio, né? E depois Eles tocavam no Verde Bar, que era o bar do Mano Menezes. O que batera já era, comentou. batera era o Fikes, não era o Fikes, o baterista? Não era o Fikes? Eu acho que ele Tá. estava envolvido nessas O Ele histórias. veio um Reinaldo era pouquinho na banda do- depois, um pouquinho, banda Nexus, talvez. Banda Dúmedes tinha também, que Dúmedes, era... Dúmedes era a banda Isso aí. que era da Dos nossa irmãos. época. Alessandro ali, isso dos aí, irmãos, isso aí, né? que inclusive Aí estão surgiu com o outra Overpoint, formação daí agora. Também teve a Mr. Raj dos Guri, tudo na década de 90, do Bic, do Félix, se eu não me engano. Ali tinha a apresentação dessas bandas. Isso aí eu mais ou menos começo isso. daí com a Katia Kist banda, que Mas tocava veio um no bar pouquinho bastante. depois, eu acho. Bem, Kiss, isso é acho que veio um depois, Anos pouquinho isso é 2000, depois. início de 2000. Ah, então Início pode dos ser. 2000. Aí já tem o bar ali do Raul Granja, né? Falecido Raul Granja, Isso, tinha um bar o também. Isso, o Ed, Ed, o Ed, Tocou o bar. Vanderbilt era ali ainda, né? Lembra nessa época, não? Então a E- década de 90 É que eu me começa lembro, a tem surgir. essas. Tem umas pessoas aí no meio que a gente não menciona muito, mas tipo a banda Ed, que é virou uma banda muito legal de ver a banda Ed. Essa tocou. Cara, eles ficaram. Assim, era a banda que mandou num período desse tempo, um pouquinho antes desse que vocês falaram. A banda Ed tava, tu ia nas festas daqui, Era que era a antes grande disso, festa. Daí era ali, era o Lali, era o teu baixista, o Cris, o Duda. Tu ia nas festas, esses caras estavam tocando mas, assim, ó, sempre, mas eu me né? lembro que já era uma coisa meio cover, assim. Isso, era é cover, não, nacional, os anos né? 90 era Era cover. nacional, era É. só cover nacional. Eles tocavam muito Barão Vermelho. e eu essas acho que a coisas. proposta da banda Ed era Cantar bandas nacionais. Isso, nacional. era o Rock foco, nacional. É. Daí começa a fase dessa que tu falou que, cara, é muita gurizada tocando daí. Aí tem a The Next, Queda Livre, Nexus. Aí tem a do Chico, Pétala Blue. Lembra Aí do começa a Chico? surgir essa Ali é galera nos anos 98. 90, Ali é 98. isso início aí. dos 2000, que daí eu É. começo a ver um pouco E aí essa o galera Tomás tocar. já aparece, já surge aí, mais ou menos. 2001, Criança aí. 2001, 2002, eu me lembro que... Não, daí fica um negócio meio efervescente, né? Daí tem um monte de banda. Eu me o lembro de da assistir Lua todas também, essas que bandas. era- Isso. Cúmplices do Acaso. Cúmplices do Acaso. Tinha a banda do exatamente. Henrique, aquela com o da Lua. Como é que É era? Eletrobuda. 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 Eletrobuda eu achava uma das bandas mais legais de começa- Venâncio O Eletrobuda. Mário Uma tocava banda nessa que eu também, acho que não? começou nos Não era 90, dessa. e continuou nos 2000, foi Melancias também, que eu acho que tem também Ah, é verdade. dentro da história. Isso, o cara tá esquecendo. Também, Não, e é importante também. porque eles Porque é gravaram um importante. monte de. Eu fui ver. Era muito legal, é verdade. E a banda só terminou porque o nosso amigo faleceu lá, né? É. Se não fosse por isso, acho que estariam tocando. Eu estaria tocando, sim. Acho que sim. E eles gravaram várias músicas, né? Eles têm Várias. muita coisa gravada. O cara não. A memória trai a gente, mas é aí que tá. Tem esse dos 90 em diante, começo dos 2000, tem um boom violento de bandas Muitas aqui. bandas. Eu acho que isso aconteceu também. Eu em acho que é outras importante, cidades. nessa volta, destacar que a gente está fazendo um recorte aqui, né? São recordes. Muito particular, a partir da nossa trajetória. E assim, eu acho importante esse projeto do Tomás, porque às vezes as pessoas não sabem que existiu alguma coisa antes, né? Parece que só existe o que está acontecendo agora. Porque a gente viveu, né? Não, mas é que Aquela daqui a pouco assim, eu não vivi o tempo do pessoal lá das irmãs do Pois é. Albano Becker, Isso, mas eu sei isso. que existiu, entendeu? Considerar o que veio antes, até porque eu estou aqui porque alguém me precedeu, né? Então acho que é legal destacar isso aí. É quando tu faz um contexto da coisa, fica mais interessante, né? Não é, tu não Até sei. pra tu querer Ou tocar fui um tu instrumento. tocando. Não, tinha gente ocupando o teu espaço Sim. antes ali. Tu vem agora, todo mundo tem direito de se expressar, fazer uma banda, tocar o tipo de som que quiser. Eu acho que hoje em dia é legal, tem banda de reggae em Venâncio, tem cara fazendo hip hop, tem cara, sabe, tem de tudo. Isso no passado não era tão assim, era tudo sempre o mesmo nicho de rock clássico, né? Parecia que todo mundo tocava as mesmas, chegava a ter as mesmas músicas, assim, tinha um nicho muito próximo. Hoje em dia já se espalhou, mas também lá pra trás tinham menos bandas, né? Agora, hoje em dia não tá tão brilhoso assim, vamos conversar a verdade, que atualmente tem pouca Eu banda. acho que o Fabrício talvez a gente tendo um projeto destes, essa nova geração talvez desperta um pouco pra entender que, cara, pra até conseguir os sapos de plástico fazer o som, pra galera fazer o som, teve toda uma galera lá
fazendo um monte de coisa. Não, tu tá fazendo alguma coisa que foi influenciado por alguém, né, cara? Nada é de graça, nada vem do acaso, né? Não, daí chegando então no final dos anos 90 ali, Dudu falou, começou em 97, né? 96. 96. Aí ali no final dos 90 eu comecei a ver essas bandas, né? Com meu tio tocando, o Adrio, e né, começou com Nuvem Elétrica lá, isso eu acabei não vendo, ele com o Chris, né, na época, que fez parte da banda Ed. Mas comecei a ver a galera também o Murilo Johan, a banda Nexus, eu acho. Húmedos também, eu acho. Que se reuniam na casa acho que era essas bandas. Tinha meio que uma cena que a galera se reunia na casa do Murilo lá, e aí o Márcio já tocava guitarra, o Márcio que hoje trabalha com música. Que era um né, guitarrista prodígio. Era prodígio. E eu comecei a ver e frequentar, e aí eu comecei a querer tocar. Eu me lembro de ver o Dudu tocar no Halloween do Idioma, né? E aí começamos a ensaiar, aquela mesma coisa na escola, né? E começamos a tocar no Água na Boca. E é ali que era o Água na Boca e o Opção Urbana, e aí começamos Era o lote que as bandas tocavam na época, né? Isso. Então, E tu tomou banho pra poder assistir esses ensaios também? Isso é importante. Sim, né, Tomás? tava no outro episódio isso aí, eu acho, não? Pegar o gancho. Ô, Tomás, e a galera com 13 a 16 anos ali, mais ou menos isso? Eu via os ensaios dessa galera, tipo, eu tinha 9 anos, eu acho. Que eu comecei a tocar... A mãe te levava, então. Isso aí, porque era meu tio, né? Sim. Aí me lembro, a Katia Kiss, tipo, banda era o Adro, meu tio, a Kátia, o Luciano Lopes. O Luciano no baixo. No baixo. E o... Foi o Road depois de Engenheiros do Havaí, né? Diz Isso que ele aí. foi, Diz, não sei, mas ele disse que sim. E eu assisti esse show lá no Bar do Raul, que era bem legal, né? Não, era legal, tocando bar Zé de bacana. Mota. Fabrício, acho que tu também tocou lá no Bar do Raul, né? Eu nunca toquei no Bar do Raul, ele tinha 2 No pisos. bar Édipo Bar. É, no Édipo né? Fala ali no Cage, né? Descendo Isso, na rua. esse lugar era No bem estúdio do legal. Rio Branco. Hoje em dia é uma escola de dança lá, né? Isso mesmo. A gente vai falar. Continua a música Vamos lá. falar mais depois sobre os bares, né? Isso. Mas assim, só pra destacar que lá no bar do Édipo teve um evento que foi em função de uma menina Eu me lembro que Débora. foi o Débora Rock, Débora Rock. que a gente juntou várias bandas pra poder juntar um recurso pra ajudar. Ela tinha um tratamento pra ser Filha do feito. Fábio Lerme da Zandri. Isso mesmo. Isso aí. E eu me lembro que foi uma noite muito especial de solidariedade e de muita música boa também. Eu me lembro das camisetas e tal, que eu já frequentava pra olhar os ensaios. E ali me bateu a vontade de tocar e tal. Isso é 2000, 2001. Isso, e aí, pra mim, foi muito marcante que na escola a gente tocava. Então começou na escola, tinha 2, 3 bandas lá e tal. E A daí... gente já combinou que tocar em escola não vale, né? Não vai. Banda de rock que toca na escola não vale. Mas eu acho que contribuiu a questão da... Não sei se vocês, talvez não, mas... Não, tô brincando, isso é bem importante. De tocar na banda da escola, pode ficar pra mim, só foi, na escola, foi né? importante Pode. pra mim também, né? E pra todos da Maquinados, no caso, era MQN, né? Mas eu acho que aí começou uma leva ali, Eletrobuda. Quem mais tinha naquela época ali, Rui? Junto com vocês ali. Pois é, não tem uma Depois lembrança. começou a surgir outras Que ano? bandas. Que ano? Talvez 2000, 2001, 2002. 2001 a gente começou a tocar. Ali a No Trust ela já encerrou entre 99, 2000, 2001 no máximo ali foi a No Trust. E aí começaram a surgir outras bandas ali. Isso, eu acho que teve um pouquinho... E Eu a também F, tava- e a F é, de The frete Fresh. já estava com algum tempo de história, e daí a gente muda a formação. O Dé vai trabalhar bastante, vai ser contador, e aí eu assumo o baixo, né? Vocês conseguem reparar que eu já fui baterista, já fui guitarrista, e agora estou no baixo. E aí entra em cena o Diego Remos, que hoje mora no Canadá, e o Alexandre também, 2 guitarristas. Aí a banda assume uma outra pegada, porque o Diego Remos, ele tinha uma linha meio de blues, ele gostava de usar o wah-wah, como tu falou agora há pouco, né? E assim, daí a banda ganha uma outra dimensão. E aí, quando a gente for falar depois sobre os bares, eu quero contar uma história, vou guardar para depois Próximo episódio. as minhas pérolas, né, Tomás? De uma história que aconteceu nesse bar aí, que é o Opção Urbana. Sim. Aí, só pra lembrar, a Eletrobuda é uma de 2004 e o Melancias também E isso, o 2000 Melancias... e alguma coisa indigestas, né? E o Melancias, tipo, já ia fazer radar, o programa Sim, Radar sim, em Porto sim, Alegre, radar. já estavam Eles gravaram também, mais eles pra gravaram frente, CD, né? eles fizeram bastante coisa dentro da cena rock. E eu acho que o punk rock tem uma cena, tipo...
É nichado, né? É Uma bem coisa nichado, deles, e eles é. estavam bem cotados ali, né? Eles estavam bem atuantes, eu acho, né? Sim, Dudu, daí nessa época tu não tava com banda nessa época. Eu me lembro só depois de ti na Desmanche. É isso aí mesmo. Daí já é uma época do Vênus, Já que é nós guardaremos também 2005, pros próximos é. episódios. A Desmanche não organiza um festival também ali no Sede dos Motoristas? Nós organizamos 3 eventos lá entre 2005 e 2006, eu acho. Eu fui. 2005 e 2006 rolou, nesse período de 2 anos ali, rolaram 3 eventos lá. De metal extremo, né? Aí Trazendo era banda de fora, trash, né? Foi um negócio Não, umas trazendo bandas banda de grandes. fora. Como é que era o nome do evento mesmo? Era... Uivo da Besta. Uivo da Besta. Mas, pessoal, então... A tua banda tocou? Não. Que tu veio... malévola, assim. Ah, não? Não tocou. banda Não, não era tão era malévola, do capiroto, não. era É. só do Não, capiroto. no festival era Ô, brutal. Sandoval, daí a Carbura Carbura... toca no Entrava Vênus. de cabeça pra baixo lá já. Carbura já era O Carbura 2000. não toca no Vênus? É. Toca, né? A Carbura toca no Vênus. Toca. Vários Vênus. Isso já era o quê? 2005, talvez, ali? A Carbura acho que pouco. tocou a partir do terceiro Vênus. É, por Então ali. foi E aí a gente 2006. permitiu vocês participar como banda tinha venezuelense. tinha que ser de Venâncio pra participar. Daí Tá teve certo. uma comoção pública. O Sandoval de Venâncio pra trazer a banda dele. Muito obrigado, Tava pessoal. valendo. Que Tinha pediram. 25% de Venâncio ali. Mas então, pessoal, encerrando esse episódio, esse terceiro episódio, Era Uma Vez em Vênus, ficou várias deixas aí pros próximos episódios, hein? Tem muito papo ainda pela frente. Fica ligado.